A piada da Ana Lu. A piada da Ana Lu é, você chega para ela e pergunta, minha filha, conta para mim uma piada suja e pesada. Aí ela fala, o elefante caiu na lama. Ultimamente ela tem falado, o papai caiu na lama. Quer dizer, as pessoas que convivem, que ficam ensinando essas coisas e as pessoas não sabem que minha criança aprende de uma tal forma. Pastora, não ajudou. Amém. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos ter um momentinho de oração. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui nesse lugar, porque a sua presença é real. Queremos dizer que nós precisamos tanto da sua presença. Queremos te adorar, queremos entregar ao Senhor tudo que nós somos, tudo que nós temos. E mais uma vez, falar da nossa dependência total do Senhor, do quanto nós precisamos, Deus, e ansiamos por algo novo, um toque fresco, algo genuíno da sua parte hoje. A sua presença é a nossa recompensa e é o que nós buscamos nesta manhã. Ensina-nos, capacita-nos, enche-nos com grande expectativa daquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Esse tempo novo, nesse tempo de alegria, nesse tempo de renovo. Nós queremos permanecer na alegria do Senhor, que é a nossa força. Conduze-nos nessa estação, conduze-nos nesse novo tempo, conduze-nos nesse lugar de intimidade, de dependência com o Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, hoje nós vamos falar, nós passamos algum tempo aí falando sobre evangelismo. Pastora Cecília, pastor Adriano, né, a gente veio de uma série de ministrações. E hoje a gente vai dar continuidade, porém, com um tema mais voltado para o pastoreio, para isso que a gente tem aspirado até então. O pastor Jarley passou um melzinho na nossa boca hoje, né? Deu uma iniciada no que ele vai, no que a gente tem para viver nesses próximos dias. Confesso que, nossa, como Deus realmente tem falado, né? Não só na nossa igreja, mas como a gente tem visto nas lives com outros pastores, mas particularmente o Senhor tem trago exatamente essa palavra, que foi para esse tempo que Ele nos fez. Exatamente para esse tempo que essas rainhas Estérs, que esses profetas, esses homens e mulheres foram feitos. E o meu coração enche de expectativa a respeito daquilo que Deus tem para fazer por meio da minha vida e por meio da sua vida. Eu sei que são coisas grandiosas. Eu sei que nós temos por vir uma forte, uma grande estação de alegria. Nós vamos experimentar algo sobrenatural. É o que eu vejo, é o que eu creio para nós nesses próximos dias. Coisas que você havia perdido a esperança, coisas que, quem sabe, você já achava que nunca ia acontecer. Pois prepare. Coisas grandes. Para aqueles que sonham aquilo que Deus sonha, coisas grandes estão por vir. Então nós vamos falar sobre crescendo em seu relacionamento em um pequeno grupo. Quantos aqui participam de um pequeno grupo? Que é a célula. Todos? Nós vamos, então, mergulhar um pouco mais nesses próximos dias a respeito desse relacionamento em um pequeno grupo. O que nós fazemos? Muito obrigada, Wilson. O que nós fazemos? Uma das graças de nós estarmos reunidos em pequenos grupos, um dos propósitos, um dos porquês de nós nos reunirmos em pequenos grupos. Nós compartilhamos as nossas histórias. Aqui nós como fala? Nós vamos ao prédio, porque nós somos a igreja, mas nós nos reunimos aqui, recebemos uma direção, recebemos uma palavra, e quando nós nos reunimos em célula, nós fazemos o quê? Isso mesmo? A máscara está tampando, eu não estou ouvindo muito bem. Nós fazemos o quê? Compartilhamos as nossas histórias. E é para isso que nós estamos aqui. Nós temos os slides, pastor? Nós também nem queríamos os slides.
Mas depois a gente deve disponibilizar para vocês os slides, tá? Meu celular resolve não reconhecer a minha digital. Que coisa maravilhosa. Então, se você tem a sua Bíblia, ou você consegue abrir a sua Bíblia aí no seu celular, abre lá comigo, lá em Romanos 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Abre aí, pode abrir. Como nós não temos a projeção, eu faço questão que você abra e acompanhe aí comigo. Quem já abriu, diz amém. Quem não abriu, diz misericórdia. Sem misericórdia, precisamos de misericórdia nas nossas vidas. Então, Romanos 10, versículo 9 e 10, diz: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Deixa eu te perguntar, e não é uma pergunta retórica, não é só para você ficar pensando, eu realmente quero ouvir você. Quais os principais fatores que levaram você a entregar a sua vida a Jesus? Lembra aí. Quais os principais fatores que levaram você a entregar a sua vida a Jesus? Quem que pode compartilhar conosco aí? Sim, Kelly? Uau! O principal fator, o principal motivo foi que ela não se sentia completamente feliz. A alegria que tomava era momentânea. E, de repente, ela descobriu que faltava algo. E aí, quando conheceu Jesus, uma alegria completa tomou conta do seu coração. Foi isso, Kelly? Glória. Uma grande decepção. O que aconteceu? Conte-nos. Uau, Jesus te achou nesse momento. Uau, eu também fui encontrada. Eu cresci a vida aí, né, indo para a igreja com minha mãe, com meu pai e tudo. Eu lembro que minha mãe ficou muito feliz a primeira vez que eu disse que não ia para a salinha, que eu ia ouvir a palavra. Mas aí eu ficava lá e no louvor falava assim: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu passava o resto do culto, da palavra, imaginando uma nuvem. Será que ela é no formato de uma mão de um homem? Meu Deus, como é isso? Mas uma mão de um homem pequena ou grande? E aquilo tomava, foi maravilhoso, assim. Então eu ia para a igreja, mas ir e não ir era mais ou menos a mesma coisa, que era só a viagem. Então, quando eu conheci Jesus de fato, eu fui encontrada. Foi no encontro, né? Minha irmã já conhecia por meio da Daiane, o Gabriel, o Manu já era da época, né, Manu? E aí tinha um encontro na época. O que você vai fazer no final de semana? Nada? Vamos ali então. Encontro evangelístico, com propósito. E aí, eu fui, né? Fui porque minha mãe ia ficar enchendo meu saco o resto da vida, se eu não fosse. Afinal de contas, né? Já estava até pago. Mas, meu Deus, eu queria morar lá. Eu cheguei lá, né, toda resistente, mas na primeira ministração já desabei. E Jesus, ele já foi mudando algo dentro de mim. Já tocou, e como a Kelly falou, algo que faltava, e às vezes eu nem tinha identificado o que faltava, me tomou. E foram 3 dias onde eu já saí de lá, inclusive, batizada. Meu Deus, foi assim, muito intenso. Posso dizer que eu fui encontrada mesmo por Jesus. Mas, então é isso que a gente faz nas células, inclusive. A gente compartilha as nossas... Oi? Nosso testemunho, nossas histórias. Eu estou com um slide aqui, mas é que está fechando toda hora. Um discípulo, ele deve estar comprometido com as 5 disciplinas espirituais. Quantos sabem quais são essas 5 disciplinas espirituais? Chuta aí. Não pode. Hã? Oração. Mais um.
Evangelizar, evangelismo. Leitura da palavra. Qual que foi uma outra que alguém falou aí atrás? Isso mesmo, gente. É palavra, oração, comunhão, vida simples e o evangelismo. A vida simples, né, tem muito mais a ver com a humildade, com o parecer Jesus. Você quer alguém mais simples, de um caráter que nós precisamos observar como modelo, como exemplo, mais referência do que Jesus? E eu estava pensando esses dias, essa semana, que Jesus, ele, apesar de ter conteúdo, digamos assim, para estar ali entre os bambambãs e tudo, né, todo o estudo que ele foi ministrado por meio do seu pai, ele bobeou, você achava Jesus lá junto com os pobres assim, com aqueles que necessitam. É tão engraçado, ontem a gente estava lá em casa arrumando o quintal, de repente bateu lá em casa um senhor que parecia estar um pouco embriagado e falando, pelo amor de Deus, me ajuda a pular o muro da minha casa, para o meu pai. E tão desnorteado, eu falei, meu Deus, não, aí, em primeiro momento, né? Meu Deus, olha a vida que esse homem escolheu, o que é isso? O cara não dá conta de entrar em casa, meu Deus, que situação. Depois veio um negócio assim, eu falei, gente, era com esses que Jesus estava? Era com esses que Jesus era apaixonado em estar? Em manifestar o seu coração, o seu caráter? Então, dessas 5 disciplinas, a mais difícil para quase todo crente é a última, que é o evangelismo. Temos múltiplas dificuldades em articular a nossa fé para pessoas não crentes. Essa dificuldade acaba minando a nossa confiança e a alegria em compartilhar até mesmo com os irmãos na fé. A gente, às vezes, tem tanta dificuldade, tanto bloqueio, né, tanta barreira para falar de Jesus, para manifestar Jesus, ou a gente chega com um crentez, misericórdia, irmão, é para glorificar de pé a igreja, porque misericórdia, porque irmão, assim não pode não, viu? Não, ou a gente vai para um extremo, ou a gente vai para o outro de ficar mudo e calado. Agente secreto. A gente toma essa posição de 007. Agente secreto. Então, é ou não é, gente? É só eu? Então, por que Paulo insiste em falar insiste que falar da nossa fé é fundamental? Primeiro ponto, não acredita. Mas você está doido, hein? Cadê ele? Está aí em cima, pastor? Glória a Deus. Então vamos lá. Por que Paulo insiste que falar de nossa fé é fundamental? Primeiro ponto, e essa frase eu queria que você até anotasse, se fosse possível, porque é uma frase impactante mesmo. Impressão sem expressão leva à depressão. Entendeu isso? Impressão sem expressão leva à depressão. Às vezes você tem a impressão de que você tem Jesus na sua vida. A gente tinha uma célula, era até do lado da casa da pastora Lia. E a gente acompanhava um casalzinho que eles viviam com grandes problemas. E aí a gente ia falar com o esposo, o pai da família, digamos assim, e era muito engraçado, que você ministrava, você falava, estava na célula e tudo, cara, pessoa alegre e tal. E aí, quando você ia falar alguma coisa mais para tocar mesmo, mais profundo, específico na vida dele, ele já chegava. Gabi, é o seguinte, eu só quero uma coisa, Gabi, eu só quero é ser feliz. Deus é meu tudo. Eu só quero é ser feliz, e aqui com a minha esposinha, e aqui com meus filhos, e o que eu só quero é ser feliz. É só isso que eu quero. Não, assim, Deus é meu tudo. Então, ele tinha uma convicção plena de que o que ele queria era ser feliz e que Deus era o tudo. Mas na hora que você vai ver a vida dele, na vida dele, as escolhas dele, muitas vezes não expressava aquilo. E aí ele chegou, enfim, até hoje é um caso, mas eles chegaram a separar, eles chegaram a uma situação assim de ruína mesmo, de morar na rua e tudo, mas não sabe por quê. Tem uma impressão, não, eu sou, né, muito bem, estou muito bom, mas se não tem expressão,
É como a fé, que sem obra é morta. Entende isso? Então, a vida espiritual que Deus nos deu acaba morrendo dentro de nós se ela não é expressa. Aquilo que Deus faz em nós, Ele faz sonhando em fazer através de nós. Não pense que é por acaso você passar por tudo que você passou, você passar por tudo que você passa. Existe um propósito, existe um motivo. Às vezes, pessoas que têm histórias parecidas com as suas vão ser tão edificadas pelo simples fato de você falar, eu também passei por isso, e foi assim que eu lidei, foi assim que eu fiz, e foi assim que... O seu testemunho de vida prática é o que impacta, é o que é o poder do Evangelho. A vida é simples. Então, a vida espiritual que Deus nos deu acaba morrendo dentro de nós se não for expressa realmente. Sem expressar o nosso compromisso, ficamos mornos. Podemos enganar-nos achando que nós somos espirituais, quando na verdade nós não somos. É como eu disse, como a gente já até explicou aqui, a gente acha que a gente tem um nível de espiritualidade porque a gente sabe muito. Mas é como eu sempre penso, é uma coisa que eu sempre falo, saber e viver são duas coisas completamente diferentes. Saber, você gasta 5 anos numa faculdade, né, Guilherme? Para poder saber. Depois você ainda faz uma prova, carrasca, para poder dizer que você sabe. Mas vai viver para você ver. Ser inserido no mercado. Você, de fato, pegar a experiência da prática da coisa. É disso que nós estamos falando. Então, quando você fala, você expressa, você compartilha, e quando você vive, aí o poder do Evangelho acontece. Assim como esse exemplo. Depois que você sai de 5 anos da faculdade, depois que você faz provas, depois que você passa por tanta coisa, é quando você vai lá badecar para outra, quando você vai lá viver, mergulhar, fazer coisa que às vezes ninguém quer fazer. É aí que você ganha credibilidade, maturidade, experiência. O outro ponto, então, o primeiro ponto que Paulo insiste, não é em dizer que o porquê Paulo insiste que falar da nossa fé é fundamental. O primeiro ponto que falar da nossa fé é fundamental é porque impressão sem expressão leva a... Vamos de novo? Impressão sem expressão leva à depressão. Segundo ponto é que a confissão verbal de Cristo abre portas espirituais ao conversar com outras pessoas. É como nós estávamos falando, você conversar, você compartilhar da sua vida, se é uma vida que tem vivência prática do poder do Evangelho, você já consegue não precisar passar, por exemplo, por uma angústia de saber, cara, eu estava pensando, Nova York estão abrindo vala, né? Para poder enterrar pessoas. Eu, às vezes, fico um pouco afastada, prefiro, às vezes, não ver tantas notícias, mas... Também não tem tempo? Mas diz que Manaus, né, também está numa situação um pouco complicada em relação à Covid, né? Manaus, Belém, Ceará, São Paulo, né? Essas coisas assim. Mas eu fiquei um pouco, assim, até impressionada, porque diz que parece ótimo. Diz que Manaus está abrindo vala também. É isso mesmo, gente? Que não está tendo lugar, cemitério e tudo. Está complicado. Então, assim, a gente fica de frente, em choque, assim, ó, de frente com a morte o tempo todo. E aí você parar e pensar, gente, e se for com alguém aqui perto, do meu convívio, alguém da minha família, e a gente, então, fica deparado com essa realidade o tempo todo. Daqui a pouco, gente, os meus pais...
se o dia de, enfim, partir, chegar para eles, será que eu fiz tudo, eu dei tudo? Será que, sabe? Será que eu compartilhei? Será que eu vivi? Será que eu fui intensa, fui verdadeira? Se a minha entrega, de fato, causou algo? Entende isso? Então, se nós ficarmos... a confissão verbal de Cristo abre portas espirituais na conversa com outros. Você não passará pela angústia de ver um amigo não convertido perder a chance de ser salvo porque foi um agente secreto e ele nunca teve a oportunidade de saber do Evangelho. É muito bom, como o pastor Jarley estava falando aqui, o Senhor ele não nos salvou para a gente ser salvo, simplesmente. Senão, o mais óbvio seria, pronto, Kelly está salva, descobriu a alegria da salvação de Jesus. Entre para o meu reino. Seria o mais óbvio. Mas existe um propósito, existe um porquê de nós estarmos aqui. Você é como o pastor Jarley também estava falando aqui, como um canal, como o fio que liga da parede até o aparelho, até o fim, né, o propósito. Você é o canal. A partir do momento que Deus faz algo em nós, Ele faz sonhando em fazer através de nós. Isso mesmo, gostei. Todo mundo acordado. Maravilha. Então, se ficarmos mudos nas primeiras semanas, mas lá na frente, pastor. Se ficarmos mudos nas primeiras semanas, meses e ano, provavelmente ficaremos mudos o resto da vida. E como funcionou para nós? Não é verdade, Manu? É verdade, sim. Porque saí do encontro, como compartilhei com vocês, e aí logo então já fui inserida numa célula, e acho que eu fui eu fui para o encontro 26, 27 e 28 de setembro de 2009. Em janeiro, já estava o Gabriel, acredito em você. Você é a próxima líder que essa geração espera. O Senhor, e começou a depositar palavras que eu ficava assim, meu Deus, onde você vai, meu filho? O que é isso? Mas ele foi investindo assim, e todo mundo naquela unção, naquela paixão por Jesus. E Jesus foi fazendo, e de repente eu estava liderando uma célula, e era tão interessante que eu nem sabia gritar até então, eu não sabia falar alto, que era a pessoa mais tímida do universo todinho. E fui sendo trabalhada, fui sendo tratada, e as coisas foram acontecendo, eu comecei a falar e nunca mais parei. Estamos aqui tagarelando o resto da vida até então. Mas quantas e quantas pessoas, às vezes, ficaram mudas no início? Não, então tá, igual, nesse início de quarentena, algumas pessoas me procuraram, sim, para voltar, para entregar a vida a Jesus, para fazer oração e tudo. Uma outra colega de trabalho, que eu nem tenho tanto acesso assim, eu mandei mensagem para ela, assim, não lembro nem o que era o motivo. Eu sei que ela falou, Gabi, você parece que você é cristã, não é? Eu acabei de entregar minha vida a Jesus aqui sozinha. Como que eu faço? E agora? O que é? O que faz? O que está acontecendo? E tudo. Mas aí foi passando o tempo, e aí, assim, pelo que eu vejo das postagens, que a gente não é tão, assim, íntimo, mas foi meio que se perdendo, sabe? Foi meio que... Então, você precisa expressar. Fortalece essa verdade interna, quando a gente expressa, quando a gente fala. E um ótimo lugar para isso é o ambiente de uma célula, um grupo pequeno, onde você se sinta aceito, onde você se sinta confortável para compartilhar isso. As suas expectativas, aquelas coisas de incerteza, e como esse exemplo que eu dei. Ela não sabia como, quando, onde, não tem um porquê, não tem um referencial, não tem. O que esperar de tudo isso? Então, a importância do grupo pequeno mora aí. A realidade interna, se for verdadeira, se manifestará. No entanto, se não falamos de Jesus
pode ser que não exista a realidade interna. Pode ser que você seja um agente secreto. Forte, né, gente? Se compartilharmos verbalmente, teremos uma facilidade para fazer isso o resto das nossas vidas. E em cada ambiente que a gente vai entrando, uma nova oportunidade de compartilharmos aquilo que Jesus fez em nós. O terceiro ponto que explica o porquê é tão fundamental falar da nossa fé, expressar a nossa fé, o terceiro ponto é que é o quarto ponto, viu? Primeiro ponto é a impressão sem expressão que leva à depressão. O segundo ponto é que a confissão verbal de Cristo Jesus abre portas espirituais na conversa com outros irmãos. O terceiro ponto é que se ficarmos mudos nas primeiras semanas, meses e anos, ficaremos mudos o resto da vida. E agora, o quarto ponto é que a identificação com Cristo faz com que Ele se identifique com você. A vergonha em relação a Ele fará com que Ele também se envergonhe de você quando Ele voltar. Quem nunca leu isso daqui? Marcos 8, está lá, pode passar aí, pastor, por favor? Marcos 8, 38. Mais para frente? Mais. Aí. Marcos 8, 38. Fala sobre isso. O fato de nós sermos identificados publicamente com Cristo nos poupa de muitos problemas, já que as pessoas não procurarão nos levar para caminhos errados, sabendo da nossa identidade e convicção. O próximo, pastor. Isso nos poupa realmente. É engraçado, até estava comentando com a pastora Lia. Lá no trabalho, eu tenho uma gerente. Na verdade, ela não é mais minha gerente hoje, mas a gente acabou ficando amiga e tudo. E ela participou de uma live, né, com uma personalidade aí. E era dicas apimentadas, uma coisa assim, né? E aí ela participou da live, mandou o convite lá, e aí eu fui ver, né? E aí umas coisas lá e tal. E aí ela estava até lá perto, lá do lado do nosso escritório. A hora que ela chegou, eu falei, não, mas você tá personalidade, hein? Você tá muito blogueirinha, senhora, você não acha, não? Aí ela, não, mas é porque você não viu a live e tudo. Não, mas eu vi um pedaço. Pastora, você viu? Como assim, pastora? Porque falava das dicas apimentadas, dos casamentos, das coisas e tudo. E aí ela compartilhou uma experiência dela lá com o esposo e tudo, e acho que ela ficou assim, mas aleluia, né? Então, assim, quando você compartilha publicamente que eu tenho um propósito, eu tenho uma identidade, eu tenho selo, as pessoas não vão te ver mais do mesmo jeito. Elas não vão te chamar mais para qualquer lugar, porque elas sabem. É tão legal que a presença de alguém que tem Jesus Cristo precisa inibir o pecado, precisa inibir aquilo que não agrada o Senhor. E aí, quando eu estou numa conversa que duas pessoas estão, não pode falar isso aqui não, porque a pastora está aqui, eu acho é bom. Eu falo, gente, mas ok, então tá certo. Então estão vendo que tem alguma coisa diferente aqui, né? Porque realmente é Jesus. Então, quando a gente confessa Jesus publicamente, as pessoas já têm essa identidade, essa convicção em nós. Não tenha medo de falar do seu testemunho, pois todo mundo tem uma história. E como um cristão, uma das histórias mais poderosas que você pode compartilhar é o testemunho pessoal. Lembrando que o principal propósito é honrar a Deus com o nosso testemunho pessoal. Então, vamos compartilhar as nossas histórias em casas, em grupos pequenos, nas células, em nosso local de trabalho, com os nossos amigos e com os nossos networks. É esse o poder do Evangelho. É aquilo que Jesus faz em você. É aquilo que Jesus fala com você no secreto. É isso que vai mudar a sua vida e, através dela, mudar a vida de tantas outras pessoas.
E aí eu volto a enfatizar a importância de você ter um lugar para compartilhar isso. Gente, essa semana Jesus falou assim, 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 assado. O que você entendeu daquela palavra? Está todo mundo entendendo, vendo a mesma coisa? Todos nós temos o mesmo ponto de vista? Lá nesse grupo pequeno que a gente tem essa oportunidade de se abrir, de expor, de falar. E isso vai crescendo aquela certeza, essa convicção que você tem no seu coração. Amém? Então, eu queria que você se colocasse de pé por um minutinho, para nós já confessarmos algo novo para Deus, sabe? Queria que você fechasse os seus olhos e começasse aí a um diálogo interno, você e o Pai. Começasse a entender, Senhor, aonde que é que o Senhor tem falado e eu não tenho ouvido? Será que eu realmente tenho expressado a minha fé? Será que eu realmente tenho expressado Jesus? Será que as minhas palavras, as minhas atitudes... Comece a dizer a Ele aí aonde você pode ser mais um agente revelado e não um agente secreto. Onde é que você pode ser mais usado com o seu testemunho, com a sua fala? O Eudson falando sobre a necessidade de nós termos um coração de pastor, e que no momento em que o pastor Jarley compartilhou, que entrou em um momento assim de depressão, onde ele chegou a questionar, Senhor, será que realmente... Perdão, pastor, falei de Jarley? Naquela live do pastor Jarley com o pastor Eibe, ele compartilhou, gente, será que eu realmente tenho esse coração de pastor? Será que eu realmente... foi isso, para isso que o Senhor me criou? E ele compartilhou que basta que a gente peça, basta que a gente vá com sinceridade, né, ao coração de Deus, e Ele compartilhará isso conosco. Então, esse é o seu momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pastor, se for possível, colocar uma musicazinha. Feche seus olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós fomos profundamente edificados pela sua palavra, pela sua presença, onde nós fomos impactados sobre a necessidade de nós compartilharmos quem o Senhor é em nós, quem o Senhor é para nós. Senhor, nós queremos voltar os nossos olhos para Ti nessa manhã e dizer como nós ainda precisamos ser mais expressivos, relevantes, como nós precisamos, Deus, sermos ministradores daquilo que o Senhor tem ministrado em nós, dessa graça imerecida, desse favor imerecido que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós declaramos, Deus, a partir de hoje, homens e mulheres marcados com um desejo santo, de expressar quem Tu és, de expressar a fé que nós temos em Ti, que não seja uma fé que somente fala e que sabe, mas uma fé que vive, que pratica, uma fé, Deus, que é realmente impactante na vida de outras pessoas, por causa das experiências que nós vivemos em Ti, por meio dessa fé, que não seja uma fé só de boca, de falar, uma fé sem obras, mas eu determino, Deus, sobre a vida de cada um aqui, uma fé cheia de vida, cheia de um toque fresco e novo do Senhor a cada dia, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu santo nome, nós Te agradecemos e Te aplaudimos, porque só o Senhor é Rei, só o Senhor é quem merece toda a honra e toda a glória. Pode aplaudir ao Senhor, gente. Amém. Glória a Deus. Então, estamos encerrados. Obrigada pela presença. Boa semana. Fiquem com Jesus.